Olá, meus irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero meditar um pouco e te convido para uma breve meditação. Quero falar sobre a fé, aquela que chegou até nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Peço uma gentileza sua, se você gostar dessa meditação, compartilhe, dê um like. Eu quero falar sobre a coisa mais preciosa que chegou a nós, que é a fé. O que é fé? Fé é acreditar em alguma coisa, mas a fé bíblica é diferente. A fé bíblica é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus capítulo 11. E é pela fé que os heróis venceram e deixaram o seu legado. No livro de Romanos capítulo 5 diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual também temos a entrada a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta fé chegou a nós e hoje somos contemplados com esta graça preciosa e pura, porque tudo que o Senhor Jesus Cristo nos deu é precioso e puro. Só que temos de analisar uma coisa: os conselhos da Bíblia está para todos nós, para não nos perdermos ao longo da caminhada. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24 e verso 4, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. No livro do apóstolo Pedro, a sua carta, capítulo 2, de 2 de Pedro, ele alerta os cristãos, dizendo: irmãos, houve entre vocês falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão no meio de vós heresia de perdição. O apóstolo Paulo, falando para Tito e para Timóteo, ele dando conselhos preciosos para eles ficarem firmes na fé. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nos últimos tempos haveria um tempo trabalhoso, homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, caluniadores. E ele disse que é para ter cautela com esses. Mas para Timóteo, ou Tito, se não me falha a memória, ele disse: e tu tens seguido a minha doutrina, intenção, fé, longanimidade, bondade, mansidão e temperança? Tribulações, tais quais me aconteceram em Antioquia, Paulo estava dando o seu depoimento, o seu testemunho particular para o seu cooperador amado. O Senhor Jesus Cristo sabia que ao longo do tempo a sua igreja teria longos afligérios, aflições, passaria por longas turbulências. E o Senhor Jesus disse no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, porque muitas coisas iriam acontecer, ia deixar o coração dos seus turbados, e é o que está acontecendo exatamente no nosso tempo. Estamos vivendo em um tempo crucial, um tempo onde milhões, e é milhões mesmos, de servos de Deus, servas de Deus, que agora estão descobrindo que ao longo do tempo estavam debaixo de arapucas e agora perceberam que estavam sendo enganados através de ensinos falsificados, ideologias falsas. No nosso tempo, muitos ministérios começaram a separar o céu só para o seu povo.
Hoje estamos no tempo de uma alta liderança que, com medo de perder os dos seus ministérios, da sua igreja, impõe sobre eles obrigações, pesos que nem eles mesmos podem carregar. E estamos em um tempo onde alguns líderes estão afirmando que o arrebatamento é só para o povo da sua igreja. E muitos estão decepcionados e estão saindo destas igrejas. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Temos de ter cautela. Temos de ter, o Senhor Jesus Cristo disse que teremos de ter a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Porque muitos no nosso tempo estão descobrindo que viveram muito tempo debaixo de arapucas, de armadilhas, e agora saem. Mas se saíssem e fizessem uma boa escolha, maravilha. Mas muitos estão saindo das garras do urso e caindo nas garras do tigre, ou vice-versa. Temos de procurar hoje um lugar onde nos prega a simplicidade do Evangelho, aonde não tem ambição, aonde não tem egoísmo, aonde todos têm o mesmo sentimento por Deus e pela sua palavra, aonde é ensinado na realidade a palavra de Deus com sabedoria. Os judeus de Bereia ouviam o apóstolo Paulo pregar e ensinar, eles iam nos livros e examinavam para ver se Paulo estava ensinando certo ou errado. E era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o mestre na palavra e no trato. Ele foi o apóstolo da igreja gentílica que Jesus Cristo deixou como modelo para a igreja. Ele escreveu 13 epístolas, e nas 13 epístolas do apóstolo Paulo tem ensino, tem base para a igreja do Senhor Jesus. Mas a Bíblia toda é para ser examinada, lida, e extraído dali a sabedoria. Porque a sabedoria que edifica, a sabedoria que preserva, a sabedoria é que mantém o povo de Deus saudável e de pé em meio a uma geração mais perversa. E a Bíblia nos aconselha dizendo que é para crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Na graça se cresce mantendo a comunhão, orando, buscando a presença de Deus e vigiando. No conhecimento se cresce lendo, examinando, pesquisando a palavra de Deus, extraindo da palavra de Deus a doutrina para a alma, para o corpo e para o espírito. O apóstolo Paulo viu a igreja, o tempo de luta, de fraqueza, e ele disse lá que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás não está brincando. 24 horas por dia, articulando planos em como infiltrar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele tem conseguido, através de muitos dos seus algozes. Recentemente morreu um homem muito conhecido chamado Daniel Mastral, um vaso de Satanás. Não sei se é assim que posso dizer,
mas Satanás preparou e colocou ele dentro da igreja de Cristo para manchar a noiva de Cristo. E muitos, infelizmente, caíram em seus engodos, em seus ensinos diabólicos. Mas não é só ele. Hoje temos supostos mestres, mas são usados por Satanás. Não quero dizer os nomes aqui agora. E agora está entrando na igreja um por nome de Vic Vanilla. E muitos irão dar crédito a esse homem. Irão ser enganados também. Nós estamos num tempo crucial. Temos de tomar cuidado para não ser enganado. Porque hoje, muitos ministérios que durante anos e anos enganou homens e mulheres, e hoje estão descobrindo, através da leitura da palavra de Deus, que foram enganados. A Igreja Maranata rachou, a Cristã do Brasil rachou, a Deus e Amor rachou, Tabernáculo da Fé, Universal nem se fala, mas muitos ministérios estão aí a serviço de Satanás, enganando a multidões com o evangelho vendido. O Senhor Jesus Cristo disse, antes de ir para a sua glória, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguiram. Mas muitos hoje estão usando apenas os dons. Estão se esquecendo de transmitir a palavra de Deus. E é a palavra que traz cura e libertação às almas que estão aprisionadas. Jesus Cristo, pela sua palavra, no deserto ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando ele disse isso, multidão correu para ele. E ele curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas e pregou a doutrina da palavra para aquelas pessoas. E qual é a doutrina da palavra? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O povo hoje, dentro das igrejas, não estão tendo tempo de aprender a palavra. Por isso é que estão hoje, no lugar dos cultos, shows, estão fazendo malabarismo, peritocnias, eu acho que é essa palavra, isto é, apresentando show, apresentando os talentos humanos e se esquecendo do louvor perfeito, da adoração perfeita e da palavra cristocêntrica. Não precisamos de show pirotécnicos, não. Precisamos da palavra pregada, do ensino glorioso, como foi hoje na igreja. A missionária Luzia nos ensinou de uma maneira muito linda. Que Deus continue sendo louvado e bendito na vida da sua serva. Hoje está acontecendo o Salmo 115 no nosso meio, troca de valores, os valores sendo trocados. E o que diz no Salmo 115? Eu quero ler o Salmo 115. Olha o que diz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles têm boca, mas não falam.
Os ídolos deles são de ouro e prata, obra das suas mãos. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Pasmem, ainda tem milhões e milhões e milhões de seres humanos se dobrando a ídolos. Mas hoje, dentro do mundo gospel, também tem os ídolos de particularidade. Não tem diferença entre o mundo gospel e o mundo católico romano. Não tem diferença. Há uma mesclagem. Isso é cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no seu ensino, ele disse: irmãos, não torneis-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E muitos estão aí dentro da idolatria, pensando que está agradando a Deus e não está. Temos de aplicar o nosso coração na preciosa e pura revelação que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele viu um grupo de judeus que examinavam a Torá. E ele disse para aquele grupo de judeus, que eram apenas religiosos, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E ele disse: e não quereis ir a mim para ter vida? Há milhões de pessoas que lêem a Bíblia, coloca a Bíblia na sua estante, na sua escrivaninha, ou na cabeceira da sua cama, só como enfeite, mas não extrai da Bíblia Sagrada os preciosos ensinos para a sua vida diária e particular. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos enganosos, onde o engano cresceu. E não estou falando no mundo, não, eu estou falando dentro das igrejas. O engano, a perversidade, a sagacidade, o egoísmo, o egocentrismo, a ambição, o desejo exacerbado pelo dinheiro cegou muitos líderes e está cegando no nosso tempo. E agora é tempo de política. É o tempo do cumprimento de 2 de Pedro, capítulo 2, quando diz lá: e farão de vós negócio. Lideranças, pastores estão negociando o rebanho de Deus. Não estou generalizando, mas isso está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia. Vamos olhar para cima, porque está escrito: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. A redenção da igreja é o arrebatamento. Que a graça e a paz da parte de Deus continue na tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe ricamente.